É, pessoal, a treta, nossa, dá o que falar a madrugada toda. O Ricardo fala pro Fredão: olha, presta atenção. Eu falei que não votaria nele se ele fosse o segundo lugar. Porque se a Aline saísse, eu acredito que ela não iria aguentar. E aí ele ficaria comigo ali e eu, por uma questão de respeito, disse que não votaria nele. Aí o Fredão, gente, falou assim: olha, Alface, você falou isso lá na prova. Depois, no quarto, você falou outra coisa para ele. E nisso, gente, o Fredão, ele fala: você falou outra coisa assim, que se ele ficasse em terceiro lugar, você talvez votaria nele. Aí o Alface, não, Fredão, você entendeu errado. Eu não disse que votaria nele, até se ele ficasse em terceiro lugar. Aí, gente, chegou a Sara, chegou a Marvila, o Ricardo perguntando para as duas, perguntou principalmente para a Sarinha, né? Sara, eu falei o que lá no quarto tal? A Sara falou que não lembrava. Aí a Marvila falou assim: você falou que talvez em terceiro lugar você ia pensar se ele ficasse em terceiro lugar. Nisso, gente, o Fredão falou assim: olha, só uma outra coisa aqui. Só uma outra coisa. Por que que você, a Amandinha, as meninas trouxeram para mim que você falou lá no Big Fone para elas que você é, perguntou para elas se elas tinham medo de mim? Por que que você fez essa pergunta? Qual a sua intenção fazendo essa pergunta? Pois é, gente, o Alfacinho se complicou ainda mais porque ele foi tentar explicar isso para o Fredão. Só que na cabeça do Fredão, o Alfacinho falou isso para as meninas para colocar ele na berlinda. Tipo assim, presta atenção no Fredão. O Fredão é a pessoa que entrou. Aí o Alface disse para ele: não, Fredão, você não entendeu, e elas também entenderam errado. Eu falei isso porque o Gabriel ele ficou muito abalado com a volta tanto sua quanto da Larissa. Então eu falei de vocês dois. Eu não falei só de um, eu não falei só de outro, eu falei de vocês dois. E aí, foi isso que foi passado para você? Foi. O Fredão, gente, foi lá no quarto deserto, chamou as outras meninas para dizerem ali certinho o que, que foi que o Alfacinho falou. E aí, na conclusão de tudo, é o que até a Sara, o pessoal estava comentando, né? Principalmente ali a Aline, tá? A Amandinha, que o Ricardo, ele falando essas coisas, ele abre a dar a entender o que as pessoas interpretarem. Aí a Larissa até fala: não, ele tá jogando, esse é o game dele. Só que assim, a partir do momento que ele fala uma coisa, vem outras à tona e a gente interpreta da maneira que a gente quer. Blá, 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 blá. E a Larissa aproveita para falar sobre aquela questão do Alfacinho tirar o momento de fala dela. Lembra que a Bruna levantou isso? Quando o Alfacinho ia entregar ali o anjo para a Domitila, que ele foi autoimune nessa semana que passou. Pois é, a Larissa joga isso ali na roda. É, gente. E aí elas começam a confrontar o Alfacinho. Gente, eles falam sobre tudo o que aconteceu aí, né? Volta na treta dele com o Black, volta nessa questão aí do Alface tentar explicar sobre a questão dele falar da Domitila, a Larissa, né, se sentir doída porque ele tirou o momento de fala, disse ela, né, que ele não, que era uma treta entre ela e a Domitila, que ela quis falar ali no jogo da Discord, e aí o Alfacinho acabou se intrometendo. E aí, o senhor Fredão fala para o Alfacinho que está muito estranha essa história, que está contraditório, que ele não consegue entender, que mesmo assim, o porquê que o Alfacinho foi falar, perguntar para as meninas se ela tinha medo dele, e fica aquela repetição toda que não chega a lugar nenhum. Mas o Alface, gente, ele fica muito mal depois, ele vai para a área externa ali da casa, ele chora, ele dá para perceber que ele fica assim, acabado, né? Só o pó. É o que eu falei para vocês, o Alface ele tem que parar com essa questão. Já era para, não era nem para estar fazendo isso, né, gente? Falando sobre game com o pessoal do deserto, falando sobre game com o pessoal do fundo do mar. Já que ele fala que ele joga sozinho, por que não jogar sozinho, né? É uma chance aí para o Alfacinho. Conta para mim aí o que você achou de tudo isso, dessa conversa do Fredão, desse confronto, né? Até mesmo ali do povo
do quarto fundo do mar aí, porque não tô acreditando muito no Facinho, não. Até o Fredão falou assim: ah, mas você me falou uma coisa, Facinho, agora você tá falando outra. Até o Fredão, né, colocou ele aí nessa questão, porque realmente o Facinho ele vai explicar as coisas, ele começa ali, né, a dar uns deslizes, umas escorregadas, e aí deixa o pessoal aí, né, meio desconfiado dele. Conta para mim o que você acha de tudo isso.